A menina leva uma cesta de pão ao hospital todos os dias, a verdade por trás. Olá a todos. Aproveitem esses momentos de relaxamento enquanto assistem. Na Avenida Paulista, as pessoas caminhavam apressadas, encolhidas em seus casacos grossos, andando rápido como se quisessem fugir do frio que penetrava até os ossos. Entre essa multidão, uma figura pequena se movia na direção contrária. Era Clara. Uma menina de 9 anos, com cabelos castanhos desgrenhados, vestindo um casaco velho e desbotado, e calçando sapatos já gastos. Ela segurava firmemente um saco de papel pardo nas mãos. A cada passo, Clara mantinha a cabeça baixa, evitando o olhar dos adultos. Ela não queria que ninguém a notasse, não queria ouvir perguntas como para onde você está indo, ou pior, onde estão seus pais. O Hospital São José agora só tinha alguns prédios antigos nos fundos ainda em funcionamento silencioso. Clara contornou a entrada principal, entrou por uma passagem estreita atrás da lavanderia, desviou de um monte de latas de lixo até chegar ao depósito de suprimentos abandonado. A porta de metal enferrujada rangeu quando ela abriu com cuidado. Clara. Uma voz fraca veio da escuridão. Sou eu, Clara sussurrou. Trouxe o pão. Num canto da sala, entre caixas velhas e cobertores finos, estava Ivan e um menino de uns 12 anos, magro, cabelos bagunçados, rosto pálido e com uma faixa branca ainda enrolada na testa. Clara se sentou ao lado dele, estendeu o saco de pão. Hoje tem recheio de chocolate. Consegui na padaria perto da escola, eles assaram a mais. Ivan fez um esforço para se sentar, sorrindo fracamente. Obrigado. Clara, você não precisa fazer isso. Vai acabar se metendo em encrenca. Não tem problema. Já me acostumei, Clara balançou a cabeça. Ninguém presta atenção em mim. Ivan pegou o pão com as mãos trêmulas. Se você não trouxesse pão e os remédios, não sei quanto tempo eu aguentaria. Não fala assim, disse Clara, colocando a mão sobre a dele. Você vai melhorar. Eu vou dar um jeito. Um leve ruído fez os dois se assustarem. Clara apagou rapidamente a lanterna, se escondeu atrás das caixas de papelão, abraçando o saco de pão vazio. A porta não se abriu, mas passos ecoaram no corredor, depois se afastaram. Ivan suspirou. E o seu pai? Não tenho, Clara respondeu secamente. Mamãe disse que ele foi embora quando eu era pequena. Ivan assentiu levemente. Eu não lembro se tenho alguém. Meu nome, onde moro. Só sei que me chamam de Ivan. Pode ser que tenham inventado isso aqui, vai saber. Clara olhou nos olhos dele. Havia algo ali e uma solidão verdadeira. Como se ela estivesse se vendo num espelho. Não importa. Eu estou aqui, Clara afirmou com firmeza. Eu sou sua família. Ivan teve um ataque de tosse. Ele levou a mão à boca, sangue manchou a manga do casaco. Clara empalideceu. Você tá tossindo sangue de novo. Eu preciso conseguir remédio. Não. Não faça isso. Você pode ser pega se roubar. Eu não roubo, Clara apertou os lábios. Eu só pego emprestado. Eles têm um monte de remédio no estoque. Você não tem nada. Ivan a olhou e balançou a cabeça. Não quero que você se meta em confusão. Você já fez demais. Então é melhor eu deixar você morrer? Clara explodiu, começando a chorar. Você acha que eu durmo tranquila sabendo que você tá aqui, com frio e dor? Ivan ficou em silêncio. Clara tirou um lenço velho do bolso e limpou o sangue da boca dele. Somos amigos. E amigos não abandonam uns aos outros. Ninguém disse mais nada. Lá fora, o vento passava pelas frestas da porta, uivando como almas esquecidas. Naquele depósito gelado, os dois se abraçaram, buscando um pouco de calor. No dia seguinte, Clara caminhava novamente no frio cortante. Em vez de livros, sua mochila carregava 2 pães embrulhados em jornal. Ela parou no ponto de ônibus, se escondendo num canto para evitar professores ou alguém conhecido. Mais uma voz soou atrás dela,
fazendo-a se assustar. Clara. É você mesmo, menina Clara? Ela se virou e deu de cara com um homem de meia idade, cabelos grisalhos, óculos redondos, e o Sr. Joaquim, o jornaleiro da esquina. Oi, e bom dia, seu Joaquim. Pra onde você vai todo dia correndo feito alma penada, hein? Eu tenho aula extra. Joaquim semicerrava os olhos. Com esse frio e aula extra? Sua mochila tá pesada, hein, e só tem pão? Clara forçou um sorriso. É que eu sinto muita fome, então levo comigo. Joaquim não perguntou mais nada, mas seu olhar seguiu Clara por muito tempo. Dentro do hospital, Clara se movia como um gato. Ela esperava cada funcionário sair de vista antes de avançar. Perto do depósito, se escondeu atrás de uma cortina, coração disparado. Uma jovem enfermeira passava por ali e Dona Carmen, que trabalhava no pronto-socorro. Clara já a tinha visto repreender parentes de pacientes por estarem fora da fila, mas também já a viu devolver uma bolsa caída a um senhor sem pegar um centavo. Será que posso confiar nela? Clara se perguntou. Mas logo balançou a cabeça. Não podia revelar Ivan. Ela seguiu em frente, destrancando o depósito com um grampo de cabelo torto. A porta se abriu. Ivan. Silêncio. Clara entrou, acendeu a lanterna. Ivan dormia, respiração pesada. Sua testa ardia. Você tá com febre e droga, e Clara murmurou, pegando um pano úmido para limpar o rosto dele. Ivan abriu os olhos, fraco, Clara, e não vem mais, e é perigoso. Não, ela balançou a cabeça, firme. Eu não vou te abandonar. Mesmo que o mundo inteiro vire as costas, eu vou voltar. Clara, e você não devia vir, Ivan repetiu, olhos fechados, voz rouca como vento raspando a garganta. Clara apertou a mão dele. Eu já disse. Não tenho medo. Só tenho medo de não chegar a tempo. A sala estava escura, a umidade penetrava na pele. A única luz vinha da lanterna escondida no bolso do casaco de Clara. Num canto, o cobertor fino que cobria Ivan já não bastava para aquecê-lo. Na parede, manchas de mofo começavam a surgir. Clara se sentou, passou o pano na testa de Ivan. Você tá com febre alta e preciso de remédio. Não, e não pode. Se eles descobrirem, vão me levar. E expulsar você. Então você quer morrer? Quer que eu venha aqui todo dia só para ver você sumir aos poucos? A voz de Clara falhou, presa na garganta. Ivan suspirou, como alguém que desiste. Só tenho medo e que te machuquem. Tenho mais medo que você morra. A frase saiu num impulso. Depois, o silêncio cobriu os dois. Só o vento passando pela porta de ferro, e a tosse pesada de Ivan, uma crise atrás da outra. Eu não tenho ninguém. Antes de te conhecer, achei que ia desaparecer como se nunca tivesse existido, Ivan disse baixinho, olhando para o teto mofado. Era como um fantasma. Clara baixou a cabeça. Eu também. Ivan se virou, surpreso. Minha mãe nunca me perguntou se eu tava com frio ou com fome. Ela trabalha o dia inteiro. Quando chega em casa, só tem suspiros e um olhar vazio, Clara contou. Na escola, os colegas me zoam por usar roupa velha. Os professores dizem que sou distraída, que não presto atenção. Mas ninguém pergunta por quê. É como se a gente fosse invisível, e Ivan sussurrou. Mas quando vi você aqui, com dor e ainda assim vivo, e eu soube que não podia ir embora. Ivan sorriu de leve. Acho que, se eu pudesse nascer de novo, queria ter uma irmã como você. Mas você já tem, Clara piscou. A partir de agora, sou sua irmã. E você é meu irmão. Fechado? Um segundo de silêncio. Depois Ivan assentiu. Fechado. Clara estendeu o dedo mindinho. Dedinho jurado. Ivan olhou para aquele dedo pequeno, depois estendeu o seu e entrelaçou. Ambos riram baixinho no escuro. No dia seguinte,
Clara acordou com olheiras profundas. Não dormira a noite inteira. O sonho de Ivan tossindo sangue a fazia despertar sobressaltada. Não posso deixar ele morrer assim, Clara murmurou. Ela esgueirou-se pelos corredores do térreo, rumo à farmácia do hospital. A porta estava trancada. Mas Clara sabia como abri-la. Ela já tinha visto onde as enfermeiras guardavam a chave reserva e numa gaveta pequena atrás da recepção. Ela esperou até o lugar esvaziar, rastejou por baixo da mesa, abriu a gaveta. Só preciso de xarope, remédio para febre, e ela repetia mentalmente. Assim que tocou o saco de remédios. Tem alguém aí dentro? A voz masculina soou. Era o segurança. Clara congelou, o coração quase parando. Retirou a mão, recuou, escondendo-se atrás da porta do armário. Os passos se aproximaram. Muito perto. Deve ser rato, e a voz resmungou e se afastou. Clara soltou o ar. Com as mãos trêmulas, pegou o xarope, alguns comprimidos e fugiu da sala, o coração ainda acelerado. No depósito, Ivan ficou radiante ao ver o saco de remédios. Clara, e você foi louca. Toma logo, ela o interrompeu, derramando o xarope numa colher e alimentando-o, depois você me dá bronca. Ivan sorriu, a garganta dolorida não permitindo falar muito. Ele tomou todos os remédios em silêncio. Não vou deixar você fazer isso de novo. É perigoso, Ivan disse quando terminou. Eu não valho esse risco. Se falar isso de novo, eu vou embora, Clara fez cara séria, mas os olhos estavam marejados. Você não sabe o medo que eu senti. Medo de te perder, medo de não conseguir salvar você. Ivan tocou de leve o rosto dela. Desculpa. Um segundo de silêncio. Clara começou a chorar e o abraçou forte. Mas a mudança não podia passar despercebida por muito tempo. Na escola, Clara começou a ter dificuldades. Chegava atrasada, tinha olheiras, não prestava atenção. Clara, a professora a chamou um dia. Pode ficar depois da aula? Clara assentiu. Depois da aula, aproximou-se da mesa, mãos trêmulas. O que está acontecendo com você? A professora Beatriz, uma mulher gentil com cabelos castanhos cacheados, perguntou suavemente. Não é nada, Clara murmurou. Você é muito inteligente, Clara. Sempre foi ótima aluna. Mas agora, parece outra pessoa. Clara abaixou os olhos. É que não tenho dormido bem. Aconteceu alguma coisa em casa? Não, senhora. Clara, e a professora pousou a mão no ombro da menina. Se tiver algo acontecendo, pode me contar. Eu não vou te forçar. Mas estou aqui para ouvir. Clara olhou para cima, olhos vermelhos. Mas então balançou a cabeça e saiu correndo da sala. Naquela noite, Clara contou a Ivan. A professora Beatriz está desconfiada. Você devia contar a verdade, Ivan disse baixinho. Não pode. Eles vão levar você embora. Ivan ficou em silêncio. As pessoas não vão acreditar em mim. Vão dizer que estou imaginando coisas, fazendo bagunça. Elas não se importam. Só querem limpar tudo o que parece fora do lugar. Clara cerrou os punhos. Igual fizeram com você. Naquela noite, Clara não voltou para casa. Sentou-se em um ponto de ônibus próximo ao hospital. Um homem parou e perguntou. Garotinha, não está com frio? Estou esperando minha mãe, respondeu Clara, ao acaso. O homem tirou uma nota de dinheiro do bolso e entregou a ela. Compra algo para comer. Não preciso. Obrigada. O homem balançou a cabeça e foi embora. Clara olhou para a nota, depois levantou os olhos para o céu e pensou, se eu fosse maior e se eu fosse mais forte. Numa noite qualquer, Ivan sussurrou, Clara, hoje eu lembrei de mais uma coisa. O quê? A menina se sentou de repente. Lembro de um homem de jaleco branco e ele me puxava depois que acordei. Eles achavam que eu estava inconsciente, mas eu vi.
Ele disse: "Desse aí não tem seguro, é anônimo. Leva embora." "Meu Deus!" E Clara murmurou. "Como se eu fosse lixo." Clara apertou forte a mão dele. "Eles estão errados. Você não é lixo. Você é uma pessoa. É meu irmão." Ivan deixou uma lágrima escorrer. "Foi por sua causa que comecei a acreditar nisso." Num cantinho de uma folha de caderno velha, Clara rabiscou: "Os adultos podem esquecer, mas eu lembro. Lembro que ele foi abandonado. Lembro dele tremendo de frio. Lembro que eu não fui embora. E não vou. Mesmo que tenha que enfrentar o mundo inteiro." Naquela manhã, o ar dentro do Hospital São José estava tenso como corda esticada. Passos apressados, olhares desconfiados, cochichos, mas ninguém se atrevia a falar alto. Um motivo simples: e Dona Roberta, diretora do hospital, estava fazendo uma inspeção surpresa no antigo almoxarifado nos fundos. "Limpem tudo. Não deixem nada fora do lugar. Ela não pode ver nada estranho", uma enfermeira sussurrou, aflita. Diziam que Dona Roberta era a mão de ferro do hospital. Alta, cabelos presos num coque firme, saltos altos ecoando pelos corredores. Seu olhar era afiado como navalha, sua voz, sempre fria como vento cortante. Quem cometia erros na frente dela não permanecia no hospital por mais de 24 horas. "Está cheirando a mofo." Roberta entrou no corredor que levava ao almoxarifado, franzindo a testa. E faz tempo que não usamos esse espaço, diretora", um funcionário respondeu cabisbaixo. "Por isso mesmo quero verificar." Roberta lançou um olhar lateral, os lábios se curvando em desconfiança. "Num lugar cheio de bactérias como este, se alguém estiver dormindo aqui sem ser descoberto, de quem será a responsabilidade?" Ninguém respondeu. Enquanto isso, Clara estava sentada na sala de aula, sem imaginar que a tempestade estava prestes a chegar. No almoxarifado, Roberta caminhava devagar. Parou diante da porta de ferro antiga. Franziu a testa e puxou a maçaneta. A porta não estava trancada. Lá dentro, não havia Ivan. Apenas algumas pegadas, um cobertor velho e sacolas de pão amassadas. "Alguém usou este lugar", disse ela baixinho, quase para si mesma. "Pode ter sido um morador de rua, crianças brincando." "Não. Crianças não deixam pegadas assim." Roberta se agachou, observando uma pequena mancha de sangue seco no chão de ladrilho. "Isto é sinal de alguém ferido. E alguém o ajudou." Seus olhos se estreitaram. "Isolem toda essa área. A partir de hoje, ninguém entra ou sai. Quero seguranças em turno extra. Câmeras em todos os cantos do corredor dentro de 3 dias." "Sim, senhora." Naquela tarde, como de costume, Clara entrou escondida no hospital. Mas ao chegar no corredor familiar, parou bruscamente. Uma faixa vermelha espessa cruzava a entrada do depósito. "Não pode ser", sussurrou Clara. Um segurança jovem a viu e gritou: "Vei, essa área está interditada. Saia por outro caminho." Clara engoliu em seco, recuou. Correu pelos fundos, tentando achar outra passagem, mas tudo estava bloqueado. Não havia mais caminho para chegar até Ivan. Nenhum. Clara voltou para casa apavorada, a mente em caos. Aquela noite, ela não dormiu. No dia seguinte, assim que saiu da escola, foi direto ao hospital, tentando encontrar uma forma de entrar. Encostou o ouvido nas paredes, tentando escutar qualquer som familiar. E então, ao longe, por uma fresta numa parede dos fundos, Clara ouviu um gemido fraco. Ivan, e seu coração se apertou. Mas todas as entradas estavam trancadas. Ela não conseguia se aproximar. Não tinha como levar pão, nem saber se ele ainda estava vivo. Naquela noite, Clara tomou uma atitude ousada. Foi direto ao setor administrativo. Tocou a campainha da sala da diretoria, um lugar onde, diziam, só quem não tem amor à vida ousa bater. A porta se abriu. "Garotinha, quem deixou você entrar aqui?", gritou uma enfermeira. Eu quero falar com a diretora."
Clara tentou manter a voz firme. Sem horário marcado. Fora daqui agora. Por favor, e eu imploro, Clara tremia. Só alguns minutos. Eu tenho algo muito importante. Nesse momento, a porta interna se abriu. Dona Roberta surgiu, com um olhar que parecia queimar tudo ao redor. O que está acontecendo? Perguntou, em tom gélido. Clara engoliu em seco, apertando o pão nas mãos. Senhora, e por favor. Tem um menino ferido no almoxarifado. Ele está muito mal. Por favor, e salve ele. Ele vai morrer. Roberta olhou Clara dos pés à cabeça, e soltou uma risada seca. Nesse século ainda tem criança achando que é super-herói? Eu não estou mentindo. Ele está lá. Eu levo pão para ele todo dia. Ele não tem ninguém. E você acha que eu vou acreditar em uma menina esfarrapada como você? Rosnou Roberta. Clara se ajoelhou, estendendo o pão. Eu imploro. Por favor. Ele está tão fraco. Eu não sei o que mais fazer. Roberta se aproximou, se curvou e sussurrou no ouvido de Clara: Este não é lugar para vadias de rua. Se tiver juízo, desapareça antes que eu chame a polícia. Ela se levantou e acenou com a mão. Tirem ela daqui. Uma enfermeira puxou Clara pelos braços, arrastando-a para fora, mesmo enquanto ela chorava convulsivamente, repetindo: Por favor, e eu imploro, e salva ele. Dona Carmen, a jovem enfermeira do pronto-socorro, por acaso presenciou a cena. Ela ficou parada no canto do corredor, observando Clara ser levada para o pátio, o pão caindo no chão molhado de chuva. Clara correu, pegou o pão, abraçou contra o peito e se ajoelhou, sem conseguir dizer mais nada. A chuva apertou. Clara ajoelhou-se no meio do pátio do hospital, os cabelos encharcados, as mãos segurando o pão agora todo molhado. As pessoas passavam e olhavam de relance, mas continuavam andando. Ninguém parou. Ninguém perguntou nada. Dona Carmen pegou o celular. Sem saber por quê, começou a gravar. Clara voltou para casa cambaleando. Roupas molhadas, sapatos encharcados. Assim que abriu a porta, sua mãe, Lúcia, se virou. Onde você estava a essa hora? Gritou. Eu só fui. Mentira. Molhada que nem um rato. Quer me envergonhar, é isso? Lúcia berrou, jogando um pano de chão no chão. Desculpa, e balbuciou Clara. Chega de desculpas. Acha que a vida é fácil? Eu me mato de trabalhar para te sustentar e você fica perambulando com essas maluquices. Quem te ensinou isso, hein? Clara se encolheu. E tinha alguém que precisava de ajuda. Ajuda? Eu não quero que você ajude ninguém. Cuida da sua vida primeiro. Lúcia gritou, dando um tapa no rosto da filha. Clara caiu no chão, ainda abraçada ao pão encharcado. Lúcia suspirou e virou as costas. Vai tomar banho e dormir. Não quero ver sua cara mais hoje. Clara ficou parada, depois se levantou devagar e foi pro banheiro. Naquela noite, Clara ficou encolhida embaixo do cobertor, sem dizer uma palavra. No sonho, ela via Ivan deitado no chão frio, chamando seu nome. Clara, e não me deixa, e tá muito frio. Clara. Ela acordou no meio da noite, suada. Os olhos cheios de lágrimas, olhou pela janela coberta de chuva e sussurrou. Eu não vou te deixar. Mesmo que eu morra. Na manhã seguinte, a chuva ainda não havia parado. São Paulo estava mergulhada em um cinza gelado. As poças d'água nem tinham secado e já recebiam novas gotas frias. Clara sentou-se à janela, olhando para a rua vazia. Os lábios apertados, nas mãos um pão recém-embrulhado em guardanapo. Levantou-se, pegou o casaco ainda úmido da noite anterior, não disse uma palavra à mãe e saiu de casa em silêncio. Ao chegar ao hospital, Clara não foi pelos fundos como sempre. Caminhou diretamente até o setor administrativo, segurando o pão como se fosse uma espada. Algumas enfermeiras e recepcionistas a reconheceram, cochichando. Lá vem ela de novo.
Aquela menina maluca de ontem. Meu Deus, alguém deixou ela entrar? Clara ignorou todos. Seguiu direto para a porta da diretoria e empurrou com força. Roberta ergueu os olhos dos papéis, franzindo a testa. Quem deixou você entrar aqui de novo? Clara entrou, ajoelhou-se e ergueu o pão com as duas mãos. Por favor, e eu imploro, e ele está morrendo. Por favor, salva ele. Roberta olhou para baixo, cruzou os braços. De novo esse teatro. O pão de ontem ainda não ficou suficientemente molhado. Eu não sei mais o que fazer. Eu sou só uma criança. Mas ninguém me ouve. Clara gritou em meio às lágrimas. Ele não tem ninguém. Ninguém. Chega, Roberta disse friamente. Se não sair agora, vou chamar a segurança e mandar te levar para a polícia por invasão. Você pode me expulsar e mais, por favor, não deixe ele morrer naquele canto escuro. Ele é real. Não é invenção. Roberta se aproximou, abaixou-se e rosnou, palavra por palavra. Eu não me importo com o que uma criança de rua como você diz. Este hospital não é lugar para contos de fadas. Vá embora, antes que eu perca a paciência. A mão forte de um segurança segurou o ombro de Clara, puxando-a para fora. Não. Por favor. Não faz isso. Clara gritou, mas sua voz só ecoou no ar indiferente. Lá fora, a chuva já caía pesada. Clara foi empurrada para fora do setor administrativo e caiu nos degraus. Ela segurava o pão agora completamente desfeito, em pedaços em suas mãos e ficou sentada no meio do pátio. As gotas de chuva batiam direto em seu rosto, mas ela não enxugava. Não falava. Só permanecia ali, abraçada ao pedaço de pão, seus ombros pequenos tremendo. As pessoas passavam por ela. Algumas olhavam com pena, outras balançavam a cabeça. Mas ninguém parava. De longe, no entanto, havia um outro olhar. Dona Carmen, enfermeira do pronto-socorro, estava encostada atrás de um vidro, observando em silêncio. Uma voz soou atrás de Carmen: essa garotinha ainda não desistiu? Carmen se assustou e se virou. Era o Sr. Mateus, do setor administrativo. Você a viu ontem? Carmen perguntou. Vi, ela fez um escândalo com a diretora. Foi expulsa como uma louca. Carmen ficou alguns segundos em silêncio e então disse: eu gravei ontem à noite. Quando ela se ajoelhou na chuva. Mateus ergueu as sobrancelhas. Pra quê? Não sei, e mais o olhar dela e não era de quem mente. Clara ainda estava ali, com o pão agora gelado como uma pedra. Seus lábios estavam arroxeados. Seu corpo tremia. Mas ela não ia embora. Só quando a chuva cessou e o vento soprou, ela se levantou, exausta. Cambaleando, voltou para casa com a cabeça baixa. Os sapatos encharcados faziam barulho a cada passo. Ao chegar, Clara abriu a porta e encontrou sua mãe sentada na poltrona, com uma xícara de café frio nas mãos. Lúcia a encarou, semicerrando os olhos. Onde você estava desde de manhã? Eu, e só saí um pouco. Sair para passear com essa chuva toda? Lúcia se levantou, foi até ela e arrancou o pão de suas mãos. O que é isso? Eu, e só ia comer, e Clara mentiu, sem firmeza. Lúcia a encarou por alguns segundos e então balançou a cabeça, suspirando. Já te avisei. Para de se meter na vida dos outros. Você acha que pode salvar alguém neste mundo? Mas se a gente não fizer nada, e quem vai fazer? Clara murmurou. Lúcia observou em silêncio. Então se virou e foi para o quarto, batendo a porta. Clara permaneceu parada na sala, ainda molhada e com as mãos vermelhas de tanto apertar o pão. Ela foi até o quarto, trancou a porta e se sentou à mesa. Sobre a mesa estavam seus papéis de desenho e o diário que ela escondia. Clara virou uma nova página e pegou o lápis. Começou a desenhar uma menina ajoelhada na chuva, segurando um pão. Ao fundo, janelas iluminadas nenhuma se abria.
No papel, os traços de lápis revelavam seu olhar, o de Ivan, e o de Roberta frio e desprezível. Ao lado do desenho, escreveu: Hoje eu implorei. Eu não sei mais o que posso fazer. Só quero salvar ele. Não quero que tenham pena de mim. Só queria que alguém acreditasse em mim. Virou a página e escreveu uma frase longa. Se amanhã eu não voltar, me desculpe. Clara começou a chorar. Pela primeira vez, ela se permitiu chorar sem esperança. Não era um choro alto, mas soluços abafados que ecoavam no quarto escuro. No hospital, Dona Carmen assistia ao vídeo novamente. Ela rebobinava e assistia de novo o momento em que Clara se ajoelhava na chuva. A cada repetição, o olhar de Clara impactava mais. Essa menina, está gritando, e por alguém, Carmen murmurou. Ela pegou o celular, pensou em ligar para uma amiga de uma ONG humanitária, mas hesitou. Se for verdade, o que eu posso fazer? Nesse instante, a porta atrás dela se abriu. Roberta entrou, com olhos afiados como lâminas. Carmen, ouvi dizer que você filmou algo hoje de manhã? Sim, e eu só. Apague. Agora. Nada sobre essa menina deve ser divulgado. Entendeu? Carmen ficou em silêncio por alguns segundos e assentiu. Entendi. Roberta saiu da sala, sem notar que o olhar de Carmen havia endurecido. Tarde da noite. Clara abriu seu caderno de desenhos e encarou os traços que havia feito. O último desenho era de uma pequena mão estendida de dentro de um quarto escuro, em direção a uma luz fraca. Abaixo, ela escreveu: Se eu desaparecer, ninguém vai saber que existiu alguém naquele canto escuro. Ela fechou o caderno, deitou-se e puxou o cobertor sobre a cabeça. Mas, em sua mente, a voz de Ivan ecoava. Clara, e onde você está? E você prometeu. Clara abriu os olhos e se sentou de repente. Não, e ainda não terminei minha promessa. Na manhã seguinte, Clara acordou inquieta. O dia ainda nem havia clareado, a neblina cobria a janela. Ela olhou em volta no silêncio do quarto, abriu a mochila e colocou dentro um pão embrulhado em guardanapo e alguns comprimidos de antitérmico que haviam sobrado do roubo anterior. A mãe ainda dormia. Clara saiu de casa em silêncio. Só preciso entrar no depósito e só ver ele mais uma vez, ela murmurava, com as mãos trêmulas apertando a alça da mochila. Ao chegar no hospital, deu a volta pelos fundos, como fazia sempre. Mas ao chegar na viela conhecida, parou. Uma grade de metal novinha bloqueava o caminho, trancada com um enorme cadeado. Não pode ser, e Clara sussurrou. Correu de volta à entrada principal, tentou encontrar outra maneira, mas todos os acessos estavam vigiados. Os corredores tinham câmeras. As portas dos depósitos estavam cheias de fitas de segurança. Um mundo fechado, sem nenhuma brecha para ela passar. Clara ficou parada no corredor, os olhos vermelhos. Uma enfermeira passou por ela e a olhou com reprovação. Ei, você não pode andar por aqui, disse a enfermeira. Essa área é só para funcionários. Vá embora. Eu me perdi, e Clara murmurou, abaixando a cabeça e se afastando. Ela virou num canto isolado e se agachou atrás de um carrinho de roupa suja. As lágrimas começaram a cair. Ela apertava o saco de pão nas mãos, tentando conter o choro. Ele está lá, e sozinho, e Clara murmurava. E eu não posso fazer nada. No fim da manhã, Clara voltou para casa. Lúcia arrumava a mesa e colocava um prato com arroz frio. Onde esteve a manhã inteira? Perguntou, sem olhar. Eu só fui tomar um ar. Tomar ar com esse frio do cão. Clara ficou em silêncio, sentou-se à mesa. Pegou a colher e começou a mexer na comida mecanicamente. Lúcia olhou para ela. Você ainda está pensando naquele garoto, não é? Clara largou a colher. Você sabia? Não sou burra, Lúcia respondeu seca. Te vejo agindo estranho faz semanas. Pão desaparecendo, remédio sumindo. Mãe, e ele precisa de ajuda. Ele vai morrer se ninguém.
Então deixa morrer. Lúcia bateu na mesa. Ele não é problema seu. Mãe, e como pode dizer isso? Porque eu conheço o mundo melhor que você. Lúcia apontou o dedo. Ajudar os outros? E o que você ganha com isso? Alguém te agradeceu? Você comeu melhor? Ou só fez eu me preocupar em perder o emprego? Você trabalha em hospital e vê gente sofrendo e não sente pena? Pena. Só vejo confusão. Já tenho você para cuidar, não tenho tempo para mais ninguém. Clara começou a chorar. Então você não acredita em mim? Eu não me importo. Gritou Lúcia. Se você voltar lá, eu conto pros seguranças. Eles vão te pegar. E aí, é isso que você quer? Clara se levantou, as mãos tremendo. Você não é mais minha mãe. E você não é mais uma criança. Quer bancar a heroína? Se vira. Naquela tarde, Clara voltou ao hospital, decidida a tentar pela última vez. Aproximou-se de uma enfermeira que costumava fazer plantão à tarde, Dona Inês, de voz doce. Moça, posso te perguntar uma coisa? Inês olhou surpresa. O que você está fazendo aqui? Eu tenho um amigo ferido e ele está no depósito antigo. Inês franziu a testa. Aquela área está interditada. Ninguém entra lá. Mas ele está lá. É verdade. Eu levo comida para ele todo dia. Agora não consigo mais e ele vai morrer. Você está dizendo que tem uma criança escondida no depósito. Ele sofreu um acidente e ninguém o reconhece e sem documentos mas ele está vivo. Inês balançou a cabeça. Impossível. Se houvesse alguém lá, as câmeras teriam detectado. E alguém já teria denunciado. Ninguém acredita em mim e Clara recuou, olhos cheios d'água. Ele está morrendo e ninguém faz nada. Inês a olhou, hesitou. Mas depois suspirou e balançou a cabeça. Desculpa, não posso te ajudar. Clara virou-se e saiu correndo, seus soluços ecoando pelo corredor. Mais tarde, Clara se sentou em frente à casa, ainda segurando o pão que ninguém quis. Os primeiros flocos de neve da estação começaram a cair. Uma voz grave soou atrás dela: é você que vive sentada aqui, né? Clara se virou. Era o Sr. Martim, o velho segurança que cuidava do hospital desde antes dela nascer. Sim, respondeu Clara, sem encará-lo. Martim se sentou ao lado. Hoje vi você rondando perto do depósito. Procurava alguém? Clara mordeu os lábios. Então, com coragem, disse: estou tentando salvar uma pessoa. Alguém no depósito? Clara assentiu. Faz quanto tempo? Mais de 3 semanas. Os olhos de Martim se arregalaram. 3 semanas? E ninguém sabe? Ninguém acredita em mim. Martim suspirou. Qual é o seu nome? Clara. Clara, sabe de uma coisa? A diretora acabou de emitir uma ordem: se virem alguma criança perto do depósito, devem chamar a polícia imediatamente. Se não avisarmos, perdemos o emprego. O rosto de Clara empalideceu. Martim ficou em silêncio por um longo tempo. Você sabe que, se eu contar isso para alguém, vou ser demitido, né? Clara assentiu. Eu entendo. Naquela noite, Clara voltou para casa e silenciosamente escreveu em seu diário. Todos viraram as costas. A enfermeira também tem medo. Mamãe está furiosa. Ninguém responde às cartas que deixei na caixa. Já mandei 8, uma por dia. Ninguém se importa. Estou começando a entender e não sou grande o suficiente para ser ouvida. Nem confiável o bastante para ser ajudada. Mas se eu não fizer nada, nunca vou me perdoar. Ela fechou o diário, ficou sentada no escuro e pensou em Ivan e que talvez estivesse morrendo naquele momento, e ela nem soubesse. Na tarde seguinte, ela voltou ao hospital.
Mas em vez de tentar entrar, ficou parada na esquina oposta, olhando para o prédio familiar. Desculpa, Ivan, Clara sussurrou. Hoje eu não consegui entrar. De longe, ouviu-se o som de uma sirene e uma ambulância se aproximando. Uma enfermeira saiu correndo pela porta dos fundos e era Carmen. Clara correu até ela. Enfermeira Carmen. É você, né? Carmen se assustou, depois a reconheceu. Clara. O que você ainda está fazendo aqui? Eu não sei mais o que fazer. Não consigo entrar. Tudo está trancado. Carmen olhou para ela, os olhos suavizando. Você tem certeza de que o menino ainda está lá dentro? Tenho. Ouvi gemidos anteontem e bem fracos. Carmen hesitou. Você pode me dizer exatamente onde ele está? No segundo depósito, depois da lavanderia. Ele está entre duas caixas grandes, enrolado num cobertor verde claro. Carmen assentiu e disse baixinho: vou tentar dar um jeito. Os olhos de Clara se encheram de lágrimas. Sério? Mas você precisa ir embora. Se a Roberta te vir rondando por aqui, eu também posso me complicar. Clara baixou a cabeça. Tá bom, e obrigada. Ela se virou, com o coração dividido entre esperança e medo. Será que Carmen acreditava nela mesmo? Ou só disse aquilo para acalmá-la? Naquela noite, Clara abriu o diário e escreveu. Hoje mamãe me deu um tapa. Não culpo ela. Só fico triste. Talvez ela também esteja cansada. Mas agora vejo claramente que mamãe não acredita mais no bem. E eu só tenho essa fé para continuar viva. Ela virou para uma página de desenho e fez um esboço de Carmen diante da porta do depósito, com a luz fraca ao fundo. Eu acredito na enfermeira Carmen. Se ela não ajudar, então talvez eu tenha que salvar ele sozinha, uma última vez. Na manhã seguinte, Clara foi cedo ao hospital. Escondeu-se atrás de uma árvore, do outro lado da entrada principal, observando cada pessoa que entrava ou saía. Viu Carmen passando, mas ela não olhou para o lado onde Clara estava. Clara pegou um pedacinho de papel e escreveu. Se a senhora não conseguir fazer nada, tudo bem. Eu faço. Só te peço uma coisa e não conte para ninguém. Eu não quero que ele seja levado. Clara. Ela dobrou o papel e, quando Carmen parou o carro, colocou discretamente no bolso do casaco dela. Carmen não percebeu. Em casa, Clara pegou o papel e desenhou de memória o mapa do hospital. Marcou as novas câmeras instaladas, as portas trancadas e um ponto vermelho indicando onde Ivan estava. Num canto da folha, escreveu. Se eu falhar, pelo menos alguém vai saber onde ele existiu. Ela escondeu o papel dentro de um compartimento do diário e trancou. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. A luz da lua atravessava a janela e iluminava o chão frio. Ela se sentou no chão, encostada na cama, abraçando a mochila velha de bordas gastas. O que tinha na mochila? Um pão recém-pego na padaria de sempre. Os 2 últimos comprimidos para a febre. Uma lanterna pequena, um lápis e o mapa do hospital desenhado na noite anterior. Cada corredor, cada curva, cada fresta marcado com um símbolo próprio. Ninguém vai me ajudar. Ninguém acredita. Só restou eu, Clara sussurrou, apertando com força a alça da mochila. Ela olhou o relógio. 2 da manhã. Clara se levantou, pegou uma corda fina que usava para amarrar livros, prendeu os 2 pães juntos e os embrulhou no tecido. Colocou um casaco por cima da roupa, cobriu a cabeça com um gorro e abriu cuidadosamente a porta do quarto. O rangido da dobradiça soou alto no silêncio da noite. Ela parou, prendendo a respiração. Nenhum som. A mãe ainda dormia. Clara saiu de casa em silêncio e fechou a porta. O ar lá fora era gelado. Os postes lançavam uma luz amarela sobre a neve recém-caída. 1 hora depois, Clara estava do lado de fora do portão lateral do Hospital São José.
Durante o dia, aquele portão sempre estava trancado, mas à noite, às vezes, era aberto para entrada de entregas. Ela olhou ao redor e se aproximou silenciosamente de uma caixa de papelão grande deixada num canto do pátio. Entrou nela, encolhendo as pernas, cobrindo-se com um cobertor, deixando apenas os olhos à mostra. Seu coração batia forte no peito. Só preciso que algum carrinho de carga passe por aqui e eu entro, Clara sussurrou. Como se Deus tivesse ouvido, um som ecoou, o barulho de rodas rolando sobre o piso de concreto. Um funcionário do depósito empurrou o carrinho até ali e, sem olhar direito, pegou a caixa. Deve ser uma das vazias, para usar amanhã cedo, ele murmurou, empurrando-a em direção aos depósitos. Clara mordeu o lábio e apertou o tecido. Cada solavanco do carrinho quase a fez gritar, mas ela se forçou a ficar em silêncio. Quando a caixa foi colocada no chão, Clara esperou mais 5 minutos. Só quando teve certeza de que estava sozinha, levantou a tampa com cuidado e saiu. Ao redor, tudo estava escuro. Ela pegou a lanterna, ligou na luz mais fraca e seguiu o mapa. Saída leste, e virar à esquerda, e evitar câmera. Ela se esgueirava rente à parede, pisando o mais leve possível. O som do vento e das máquinas do hospital a faziam estremecer, mas não parou. Um barulho ao longe, e passos. O som dos sapatos do segurança. Clara se escondeu atrás de uma pilha de caixas. Seu coração quase parou. O homem passou, sem notar nada. Ela saiu do esconderijo e correu até parar diante da porta de metal e a que dava acesso à sala de materiais onde Ivan estava. Mas a porta estava trancada. Clara puxou com cuidado, depois bateu de leve. Não, e não pode ser, e não agora. Ela olhou em volta, procurando algo para usar como alavanca. Achou um pedaço de madeira. Tentou enfiar na fresta e forçar. Não, e abrir. Ela rosnou, tentando mais uma vez. Um som atrás dela fez-se virar bruscamente. Era o Sr. Martin. Ele estava parado ali, com um molho de chaves na mão e o olhar sério. Eu sabia que você voltaria. Clara congelou, sem conseguir falar nada. Martin se aproximou, colocou as chaves na mão dela. Você não deveria entrar. Mas, e eu sei que vai. E se ninguém for com você, que ao menos alguém abra a porta. Clara apertou as chaves. O senhor vai perder o emprego. Talvez, ele suspirou. Mas eu já fui pai. Já perdi um filho por não fazer o que era certo. Não vou deixar isso acontecer de novo. Um segundo de silêncio. Obrigada, e Clara sussurrou, com lágrimas nos olhos. Martim assentiu. Vá logo. Eu fico de guarda aqui fora. Se alguém vier, eu seguro o tempo. Clara destrancou a porta e entrou. Um cheiro de mofo tomou suas narinas. Ivan. Ela chamou baixinho. Nenhuma resposta. Clara iluminou com a lanterna, avançando passo a passo. Então ela viu, de um corpo pequeno encolhido atrás das caixas, o cobertor escorregado, os lábios roxos. Ivan. Clara correu até ele, tocando sua testa. Você, e ainda está vivo? Um gemido fraco soou. Clara. Ela começou a chorar. Sou eu, e eu vim. Ivan abriu os olhos com dificuldade, os lábios rachados. Achei que você tivesse me deixado. Não. Nunca, Clara chorava. Desculpa, e demorei. Estou com tanto frio. Clara cobriu novamente, depois tirou o pão. Tenta comer um pouco. Também trouxe remédio. Ivan assentiu, fraco. Ela lhe deu água, alimentou com pequenos pedaços de pão. Você, e é louca, e Ivan murmurou. Se você morresse, e eu não suportaria, Clara disse, a voz embargada. Ivan segurou a mão dela. Clara, e você é o motivo, e de eu ainda estar vivo. Clara encostou a cabeça nele, as lágrimas correndo. Não vou mais sair. Vou ficar aqui com você. Do lado de fora, passos se aproximaram.
Uma voz gritou. Alguém entrou nos depósitos. Martin respondeu com calma: estou checando a luz. As lâmpadas estão piscando, deve ser fio solto. Só não deixe ninguém entrar. Pode ficar tranquilo, estou vigiando. Os passos se afastaram. Clara ouviu tudo, apertando a mão de Ivan. Não podemos ficar aqui para sempre, e ela sussurrou. Ivan fechou os olhos. Confio em você. Clara tirou um papel do bolso e colocou na mão dele. Se eu não conseguir voltar, esse é o mapa. E meu nome. Você precisa sobreviver, Ivan. Você precisa. Então ela respirou fundo. Vou tentar avisar, pela última vez. Se ninguém acreditar, vou gritar no meio do hospital. Vou fazer de tudo. Ivan segurou a mão dela. Clara, e obrigado. Clara assentiu, então saiu da sala. Quando chegou à porta, virou-se para olhar mais uma vez. Ivan estava sorrindo. Um sorriso fraco, mas mais verdadeiro do que qualquer coisa que ela já tinha visto. Clara ficou parada no corredor do hospital, o coração batendo forte. O mapa que ela desenhou, as cartas que colocou na caixa de sugestões do hospital, todos os esforços dos últimos dias pareciam ter chegado ao momento em que precisavam ser reconhecidos. Não havia como voltar atrás, não havia como recomeçar. Era hora de fazer com que a verdade reprimida por tanto tempo viesse à tona. A porta do hospital parecia cada vez maior diante de Clara. Hoje, ela não era mais a menina que se escondia nos cantos escuros. Ela entraria na luz, custasse o que custasse. Se precisasse enfrentar o mundo inteiro, Clara faria mesmo que isso significasse encarar aquilo que ela não podia mais evitar. Clara. Uma voz familiar soou atrás dela, fazendo-a se virar assustada. Enfermeira Carmen. Clara exclamou, os olhos brilhando. Carmen estava parada à porta, o rosto sério. Você já decidiu? Sabe o que está fazendo? Você, e vai me ajudar, não vai? Clara apertou a mão de Carmen. Ela não podia acreditar completamente, mas os olhos de Carmen estavam cheios de determinação. Ainda há uma chance, Carmen disse, com voz suave, mas firme. O hospital inteiro vai saber hoje. Mas você precisa estar preparada, porque não existem apenas pessoas boas. Aqueles que machucaram Ivan não vão ficar parados. Clara engoliu seco, o olhar endureceu. O que eu tenho que fazer? Eu vou te proteger. Mas você tem que ser forte. Roberta não é qualquer uma. Clara assentiu, cheia de determinação. Nada poderia detê-la agora. Ivan não merecia morrer no silêncio, na indiferença de quem não valoriza a vida. Tudo aconteceu rápido. Quando Clara entrou na sala de emergência, onde os profissionais de saúde trabalhavam apressados, o ambiente silenciou. Todos os olhares se voltaram para ela. Ninguém disse nada, mas a atenção era clara. Um funcionário de meia-idade se aproximou a alguém que Clara já tinha visto nas vezes em que entrava escondida no hospital. Quem é essa menina? Ele perguntou a Carmen. Esta é a Clara. Ela tem o direito de falar sobre o que aconteceu, Carmen respondeu com firmeza. Clara ficou ereta, os olhos fixos nos que estavam ao redor. Ivan não é um morador de rua. Ele é uma criança abandonada, sem documentos. Mas ele sobreviveu graças à humanidade, graças a mim. Fui a única a ajudá-lo. Sua voz era baixa, mas clara. Cada palavra, cada frase, parecia gravada no coração dos que ouviam. Não podemos deixar uma vida ser jogada fora nas sombras. Quem fez isso precisa ser responsabilizado. Eu não tenho mais medo. Ivan vai viver. Clara disse, sem hesitar no olhar. Um som de tosse ecoou à distância. Roberta apareceu. A sala inteira ficou em silêncio. Todos se viraram para ela. Clara, Roberta disse, com um olhar cortante. O que você acha que está fazendo? Acha mesmo que pode se voltar contra mim sem consequências? Você quase matou ele. Clara não recuou,
olhando diretamente nos olhos dela. Você não merece ser diretora. Você não merece esse lugar. Roberta semicerrava os olhos. Essa garotinha realmente pensa que é quem? Sou a única disposta a fazer o que os outros não fazem. A única que salvou Ivan, enquanto pessoas como você o tratavam como lixo. Roberta respirou fundo e então riu, mas seu sorriso não tinha nenhuma bondade. Como você pretende lidar com a opinião pública? Sem mim, esse hospital nem saberia quem você é. Não me force a te avisar de novo. Clara deu um passo à frente, quase encarando Roberta. Não é você. Sou eu. E eu não vou mais ficar em silêncio. Ivan vai viver, e todos saberão que existem pessoas como você nessa sociedade. As palavras de Clara ecoaram pela sala como um desafio. Roberta permaneceu calada, mas Clara viu a mudança em seus olhos, uma raiva, um medo que ela não conseguia esconder. Foi apenas um segundo, mas pareceu uma eternidade. Roberta olhou para Carmen, que estava em silêncio, sem coragem de dizer nada. Você não faz ideia do que está fazendo. Eu não vou deixar você ter essa chance. Você não vai me impedir, disse Clara, com voz firme. Naquela noite, no quarto silencioso do hospital, Clara estava sentada sozinha à janela. Nunca tinha se sentido tão forte. Tudo parecia ter mudado. Mas o medo ainda a acompanhava. Enfermeira Carmen, você acha que a gente vai vencer? Clara perguntou, olhando para a noite lá fora, onde as luzes da cidade brilhavam, mas pareciam um mar escuro sem esperança. Carmen sentou-se ao lado dela, os olhos determinados. Não lutamos só por Ivan. Lutamos por todos que não têm voz, que não são vistos como humanos. Lutamos pelo que é certo. E eu acredito que, no fim, o certo vence. Clara sentiu, os olhos cheios de lágrimas, mas elas não caíram. Eu não posso perder ele. Não posso. Então você tem que ser mais forte do que nunca, disse Carmen com delicadeza. A verdade vai vir à tona, e quando isso acontecer, os maus não vão conseguir escapar. E Clara sentiu que a verdade já estava se aproximando. Ela não estava mais sozinha. As palavras de Carmen acenderam uma chama em seu coração, uma nova esperança. Ela não podia voltar atrás, e não pararia até salvar Ivan. Naquela noite, Clara sentia que todos os pesos do seu peito estavam prestes a se dissolver. Seu coração ainda batia acelerado, mas não era mais de medo. Ela sabia que o que estava por vir seria o momento que tanto esperou. Ela entrou na sala de emergência onde Ivan estava deitado, os olhos ainda fechados, mas sua respiração já mais estável. O cheiro de antisséptico, desinfetante, de vida e morte misturavam-se naquele ambiente iluminado por luzes brancas. Todos os presentes médicos, enfermeiros e Carmen estavam ali, fazendo de tudo para ajudar. Mas Clara era a mais importante. Foi ela quem trouxe esperança a Ivan, quem não desistiu mesmo sendo empurrada para fora tantas vezes, ignorada, amaldiçoada pelas próprias ações. Obrigada, disse Carmen, os olhos marejados. Obrigada por não desistir. Clara sorriu fracamente. Eu só fiz o que precisava ser feito. E eu fiz o que era certo, disse Carmen, virando-se para o médico. A situação dele está estável. Obrigada a todos. Agora é só aguardar a recuperação. Clara ficou ali parada, um calor subindo ao peito ao ver Ivan. Ele não estava morto. A vida ainda pulsava nele. Uma vida pela qual Clara lutou com todas as forças. Menos de 10 minutos depois, a porta se abriu. Um médico idoso entrou, seguido por Roberta. Clara não podia acreditar que ela tinha vindo, mas ali estava ela. Os olhos de Roberta estavam cheios de raiva e zero arrependimento. E então? Roberta falou, fria como sempre. Ele sobreviveu, é isso? O médico não respondeu, mas seu olhar era de desprezo. Conseguimos salvá-lo. Mas a senhora deveria saber, esse não é o tipo de caso que esperamos encontrar. Roberta virou-se para Clara, os olhos flamejantes de ódio. Como você consegue viver consigo mesma depois do que fez?
Quem você pensa que é para se meter nos meus assuntos? Clara não sentiu medo, não recuou. Encarou Roberta, sem dizer nada, apenas a olhou nos olhos, fazendo-a sentir sua firmeza. Você não tem nenhum direito aqui, Roberta continuou, você é só uma garota suja, ignorante. E eu não vou deixar uma pirralha como você arruinar tudo o que construí. Você não construiu nada, Clara respondeu, com voz firme. Você só destruiu. Você não merece ser diretora. Não merece estar aqui, neste hospital onde vidas devem ser salvas não descartadas, como você fez com Ivan. Roberta respirou fundo, lutando para conter a raiva. Quem você pensa que é, Clara? Você não tem voz aqui. Este hospital vai te esmagar. Você não vai poder fazer mais nada contra mim, disse Clara com convicção. Você vai pagar. Você já viveu tempo demais na crueldade e na indiferença. Roberta deu um passo para trás, os punhos cerrados. Ela não disse mais nada, mas seu olhar era uma admissão de derrota. Clara não apenas salvou Ivan, ela recuperou a integridade que Roberta havia perdido há muito tempo. Naquele momento, uma enfermeira entrou na sala com uma pequena câmera nas mãos. Ela se aproximou de Clara, e disse, hesitante: Senhorita Clara, eu filmei tudo o que a senhora Roberta fez. Eu acho que ela não merece mais estar aqui. Clara olhou para a enfermeira. Não disse nada. Apenas assentiu com a cabeça. Sabia que tudo estava mudando. A verdade seria revelada, e Roberta não escaparia das consequências. Na manhã seguinte, quando Clara e Carmen entraram no hospital, o ambiente era completamente diferente do dia anterior. Médicos, enfermeiros e funcionários estavam reunidos, lendo as últimas notícias em seus celulares. As histórias sobre Roberta, sobre tudo o que ela fez ao longo dos anos, estavam agora expostas à luz. Ninguém mais estava em silêncio. Roberta não era mais a diretora. Ela não tinha mais poder algum. Clara sentia uma paz que nunca havia sentido antes. Ela tinha feito a coisa certa, e agora, Ivan iria viver. Tudo o que ela sacrificou às noites em claro, os pedaços de pão, tudo aquilo agora fazia sentido. Carmen olhou para Clara e sorriu. Você conseguiu. Clara baixou a cabeça. Não, foi você que conseguiu. Você acreditou em mim, e juntas mudamos tudo. Faltava só mais um pouco, e Ivan despertaria. E quando ele acordasse, Clara seria a primeira pessoa que veria. E ela seria a primeira a ajudá-lo a começar uma nova vida, uma vida sem indiferença, sem frieza, apenas com amor e bondade. No dia seguinte, em uma cerimônia simples no hospital, Clara foi homenageada como uma pequena heroína. As pessoas ao redor já não a olhavam com pena. Olhavam para Clara com respeito, como alguém que lutou pelo que era certo, apesar de tudo. Mamãe veio? Clara sussurrou, perguntando a Carmen. Sua mãe, e Carmen hesitou por um instante. Você ainda não conseguiu falar com ela, Clara. Mas ela vai entender, com o tempo. Clara assentiu. Só preciso saber de uma coisa. Eu fiz o que era certo. Naquele momento, Ivan entrou no quarto, ainda fraco, mas já conseguia se sentar com firmeza na cama. Ele olhou para Clara e sorriu. Clara correu até ele, abraçando-o com força. Você vai ficar bem. Eu te salvei, Clara sussurrou. Não, você salvou a nós dois, Ivan respondeu, os olhos brilhando de emoção. Obrigado, Clara. Os dois ficaram ali, juntos, sem precisar de palavras. Tudo havia mudado. E aquele era apenas o começo de uma nova vida, uma vida que Clara e Ivan enfrentariam juntos, sem mais medo, sem mais abandono, e nunca mais deixando que alguém sofresse com a injustiça. A história traz uma lição sobre persistência, coragem e o poder da humanidade. Clara, mesmo sendo apenas uma menina pequena, provou que uma única pessoa, por mais frágil que pareça, pode mudar o mundo se tiver coragem e determinação para fazer o que é certo. A lição da história é: nunca desista quando você acredita no que é certo, porque somente a verdade e a compaixão podem vencer toda a crueldade e indiferença da sociedade.
Se você gostou desta história, convidamos você a dar um like e se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos motiva a continuar trazendo histórias comoventes quase todos os dias. Estamos muito agradecidos pelo seu apoio. Até breve.